Olá, meu amigo narrador de RPG. Se você narra RPG já há bastante tempo, já deve ter dado de cara com inúmeros erros, inúmeras coisas que acontecem numa mesa de RPG e que, se não forem administrados da forma correta, podem implodir com a sua mesa. Se você quer saber mais a respeito disso e de como lidar com esses erros, de como agir para que isso não aconteça na sua mesa, fica aqui, que depois da vinheta nós vamos falar sobre os erros que um mestre de RPG nunca deve cometer na mesa. Eu volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Dicas de Mestre, onde eu estou fazendo um especial a respeito dos erros que um mestre de RPG nunca deve cometer na mesa, tá certo? Esse já é o vídeo de número 7, se eu não estou enganado. Se você não viu os vídeos anteriores, mas se interessa por esse assunto, tem um card aqui, tá? É só você ir lá e dar uma olhadinha para você poder ver os outros erros, né, que a gente já comentou. Deixar bem claro, né, pessoal, que eu não sou dona da verdade, não sou a melhor narradora ou a melhor jogadora de RPG do mundo, muito longe disso. Tenho meus defeitos, tanto como narradora como jogadora, mas tenho também muitos anos de experiência, né? Eu já narro há mais de 16 anos RPG de mesa, acho que estamos chegando agora nos 18 anos, né? Que eu narro ininterruptamente. Então já vi muita coisa acontecer comigo na mesa, acontecer com amigos meus, e essa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dizer para vocês os problemas que eu já vi acontecer nas minhas mesas ou nas mesas que eu joguei e como eu acho que esses problemas podem ser resolvidos, porque eu resolvi dessa forma ou porque eu vi ser resolvido dessa forma. E também comentar sobre os prováveis problemas que podem acontecer caso eles não sejam resolvidos, né? Então, normalmente são 3 erros por vídeo, né? Eu falo sobre cada um dos erros, como eles acontecem, como eles podem ser evitados e como eles podem ser corrigidos, tá? E falo sobre a minha experiência. Se você também já tiver vivido algum desses erros e quiser compartilhar a sua visão, a sua experiência, coloca aqui embaixo também que eu vou adorar trocar experiência com vocês, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro erro de hoje? Vem comigo. O mestre de RPG nunca pode defender seus NPCs a qualquer custo. Ai, você preparou um NPC fabuloso. Aquele vilão mesmo, sabe, de levantar multidões, aquele vilão que dá vida ao enredo, aquele vilão que todo mundo quer acabar com ele, todo mundo vibra, né? Vibra com a possibilidade de derrotar. E aí o seu vilão vai numa situação qualquer, um combate com um personagemzinho inicial, nível 2 ou 3, e 1 ou 2 testes de dado levam aquele seu NPC fabuloso, sensacional, a morte. Tá, eu sei, a vontade de aumentar os PVs do cara, a vontade de fazer uma intervenção divina, de impedir essa catástrofe é enorme, é gritante, tá? Você quer evitar que isso aconteça a qualquer custo. Bom, existem situações que até dá para você dar um jeitinho e evitar esse final tão trágico. Mas existem outras, gente, que não dá, não tem condição, é muito na cara, é muito descarado. Toda mesa vai perceber que você tá dando um jeitinho de salvar o NPC, tá? E isso não é legal. Não é legal porque a mesa vai perder a confiança em você. Ela não vai saber quando que ela tem ou não tem possibilidades reais de vencer um conflito, né? Afinal de contas, você é um narrador que tá sempre dando um jeitinho do seu NPC sobreviver, tá sempre dando um jeitinho do seu NPC, né, não morrer, e isso não é legal, tá bom? Então entenda que por melhor que seja o seu NPC, ele é criado para ser derrotado. Todo NPC é criado para ser derrotado, tá? Se ele não fosse para ser derrotado, ele era um PC e não um NPC, tá? Ah, mas ele é um aliado. Beleza, se ele é um aliado, ele nem deveria estar entrando em conflito com os PCs, né? Então não haveria risco disso que eu estou falando acontecer, tá? Até mesmo os aliados, os
os NPCs aliados podem morrer na mão de um NPC vilão, pode acontecer. Quando isso acontecer, né, faça com que a morte desse NPC tenha um sentido, tenha um objetivo. Isso vai ser muito legal para a memória do personagem, tá? E vai te dar um certo consolo por perder aquele personagem. Mas se no caso ele é um vilão mesmo, então ele já nasceu para ser derrotado. A questão é só de quando. Bom, muitas vezes isso acontece, por quê? Porque você apresenta o seu vilão cedo demais, né? Você está brincando com a sorte, você coloca o seu NPC o tempo todo lá, né, confrontando os heróis, muitas vezes até para humilhar os heróis, e aí, né, um NPC perde a paciência, resolve desafiar o teu personagem, dá uma sorte gritante no dado, e aí? Tu vai fazer o quê? Né? Então você vai ter que aceitar que a culpa foi sua, narrador. Você colocou o seu NPC cedo demais na história. Você deu sorte pro azar, né? Deu chance pro azar, aliás. Você deu chance pro azar, tá? Então, se esse NPC ele é realmente tão importante na trama, não coloque ele no início. Deixe que ele seja apenas uma sombra. As pessoas falam nele, né? As pessoas comentam sobre ele. A história do mal que ele faz já está se espalhando pelo mundo todo, tá? Muitas vezes demorar em apresentar o vilão é legal, porque isso vai gerando uma ansiedade nos jogadores. Os jogadores vão ficando ansiosos para conhecer o vilão, né? E quando finalmente o vilão aparece, é uma situação assim única, né? Uma sensação única. E quando finalmente eles conseguem derrotar esse vilão, é uma coisa que não tem, né? É uma emoção que não tem preço, né? Que só o RPG ele traz isso para você. Então procure, tá? Ter bom senso na hora de apresentar o seu vilão. E se caso você apresentou o vilão cedo demais e deu azar, tudo bem. Não tente salvar o seu NPC a qualquer custo, não. Lembre-se, como todo ser humano, ele tem família. Traga um irmão dele, uma irmã dele, um pai, uma mãe, talvez até mais poderoso do que ele, talvez até mais mau e mais perigoso do que ele, querendo se vingar, né, do PC que matou ele. Então veja que a partir da morte desse NPC não é um desastre total. Você pode construir inúmeras histórias a partir daí, tá? Então é muito importante, é extremamente importante, tá? Que você tenha jogo de cintura nesse momento, tá? Eu sei, tem jogador que ele faz de propósito, né? Que ele vai lá desafiar o vilão que nem tinha feito nada com ele, mas ele vai lá de propósito só para, né, atrapalhar. O cara ainda é tão tem nem a palavra certa, né? Sortudo, que ainda ganha, né? E aí mata o seu NPC. A vontade que dá mesmo é de fazer o NPC voltar à vida, esmagar o personagem dele. Eu entendo. Mas isso não é legal. Tá? Não é legal porque a mesa vai perceber que você não tem controle da história, que você não tem jogo de cintura. Então a melhor opção mesmo é a vingança, é trazer um outro NPC que tem um parentesco com aquele NPC que morreu e que ele venha com mais poderes, com mais nível, tá? Para criar mais desafios ainda na mesa. E você jogador, se você é aquele jogador chato que gosta de ficar desafiando, matando os NPCs do narrador, pare de fazer isso, né? Afinal de contas, você não é um herói. Se você é um herói, né, o ideal é que você só procure fazer o bem para as pessoas, né? Então é louvável aquele jogador que só mata um NPC em último caso, né? Que procura sempre conversar, procura converter o NPC para o bem. Isso é louvável, tá? Agora, se o seu narrador, ele tá narrando uma campanha de todo mundo contra todo mundo, onde ninguém é do bem, onde todo mundo tem um lado negro, aí ele não pode reclamar se você sai para matar os NPC dele, né? Ele tem que estar preparado para isso. Mas, enfim, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Os jogadores, eles devem procurar só lutar contra NPCs que realmente os desafiem, que realmente os agrida, que venham para atacar eles, tá? E mesmo assim, aqueles que se rendam, né? Eles devem serem poupados. Então, e o mestre também deve ter cuidado na hora de apresentar os seus NPC, para não apresentar o vilão final cedo demais, não dar chance demais pro azar, né? E acabar perdendo o seu vilão. E caso isso aconteça, como eu disse, o vilão tem familiares, o vilão tem amigos, o vilão tem subordinados, né? Amantes,
jogadores, pessoas que podem ter interesse em ressuscitá-lo, interesse em se vingar. Tá? Então basta você usar a criatividade, procurar imaginar num livro, numa série, num filme, como aquilo aconteceria. E aí você incrementar na sua própria história, tá bom? Mas não tente salvar o seu NPC de qualquer jeito, de forma arbitrária, dando na vista. Não faça isso, porque você vai perder a confiança da sua mesa. A sua mesa não vai mais confiar em você e vai começar a achar que eles só ganham quando você quer, só perdem quando você quer, eles não são importantes para a história, eles não fazem diferença, e aí ó, a moral da mesa vai para baixo, e aí é difícil, né, trazer de volta aquela sensação de confiança que eles tinham antes, tá? Então procure sempre ser imparcial e procure aceitar, né? Aceitar que por melhor que seja o personagem que você fez, ele está aí exatamente para ser realmente derrotado pelos PC, tá bom? Então é isso aí. Vamos para o segundo erro. Um mestre de RPG nunca deve ceder sob pressão. Então, né, tem muito jogador não aceita a decisão tomada pelo narrador. Aí ele fica fazendo charme, ele fica criando problema, ele fica fazendo pressão, tá? Porque ele quer forçar o narrador a mudar de decisão, tá? Tem deles que começa isso na criação do personagem. O narrador diz que não pode certa vantagem, não pode certa... E ele fica lá empentelhando até convencer o narrador, né? Tem deles que chegam, inclusive, a fazer a ameaça de dizer que não vai jogar, se não tiver aquela vantagem. E aí, muitas vezes, o narrador, ele cede, né? Ele cede, ele dá o que o jogador quer para evitar conflito, para evitar problema, para evitar que o cara pare de jogar com ele. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Se você fizer isso, você vai perder mais rápido ainda a sua mesa do que se você disser não, tá? Então você não deve ceder sob pressão. Se você tomou uma decisão e essa decisão realmente foi errada e o seu jogador chegar e disser, olha, narrador, você errou por causa disso, isso e isso, o que você pode fazer? Você chega para ele e diz, olha, cara, é verdade. Agora que você tá falando, eu percebo que eu errei. Mas já aconteceu, tá? Na próxima vez eu não vou mais fazer isso, mas agora eu não posso mais fazer nada, já aconteceu, tá? Nem árbitro de futebol volta a sua palavra atrás, tá? Então você, como narrador de RPG, também não vai voltar a sua palavra atrás. Não vai desfazer uma ação errada ou certa, apenas porque os jogadores estão lhe pressionando, tá? Os jogadores precisam entender que a sua palavra é decisiva e é final. Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Toda vida que o jogador não gostar de uma decisão que você tomou, ele vai pressionar. É igual aquelas crianças birrentas que quer comprar uma coisa no supermercado, a mãe diz que não tem dinheiro, aí ela faz um escândalo, chora, apanha, mas no final a mãe vai e compra o que ela queria. Então ela sabe que ela apanha, mas ela consegue o que ela quer. Então ela vai chorar, ela vai fazer escândalo, porque ela vai conseguir o que ela quer. Então com os jogadores é do mesmo jeito, ó. Eles pressionam, eles fazem chantagem. Por quê? Ele vai ceder, ele já cedeu outras vezes, ele vai me dar o que eu quero. Ele vai ceder. Aí o que é que vai acontecer? Você vai começar a se sentir mal, né? Porque tá sempre sendo pressionado, tá? Você não consegue fazer a sua história, porque o pessoal tá sempre lhe pressionando. A mesa também vai começar a ver você como um fraco, ver que você é fraco, não vai mais te dar o devido respeito. E aí, meu amigo, a sua mesa afundou, foi pro beleléu, tá? Então, não tô querendo dizer com isso que você não possa repensar uma decisão. O cara, você disse que não vai permitir a vantagem sortudo de Daimon, mas aí o cara chega com um back interessante, contando, explicando por que ele precisa daquela vantagem, você decide voltar atrás. Beleza, sem problema nenhum. Uma vez ou outra isso pode acontecer. Você percebe que tomou uma atitude errada no jogo e você mesmo decide, né, dar uma segunda chance para a equipe solucionar aquilo, não porque o grupo pressionou, mas porque você tem consciência de que você cometeu um erro. Até aí tudo bem. Flexibilidade faz parte do RPG. Flexibilidade é importante no RPG, mas pulso também é importante. Você também precisa dizer para as pessoas, olha, vocês me deram a posição de narrador, vocês me colocaram aqui, então deixa eu fazer o meu trabalho.
tá? Confiem que eu vou fazer o trabalho certo. Você precisa deixar isso claro para o seu jogador, que a última palavra é sua, que a decisão final é sua. Mesmo que não seja a decisão que eles querem, mesmo que não seja o que eles querem, tá? E se você errar, beleza, admita que errou, mas mantenha a sua postura, né? Olha, errei, mas não vou voltar atrás agora não, tá? Se der para voltar atrás, beleza, volte atrás. Mas foi uma coisa que terminou na morte de um personagem, numa coisa muito grave, tá? Voltar atrás vai dar uma impressão errada para os jogadores, tá? Aquele que está pressionando vai achar você um fraco e vai fazer isso toda a vida que ele precisar. E aqueles que estão assistindo vão começar a ver que aquele outro cara tem muita influência sobre você, né? Então é um clima chato e desagradável para todo mundo, que pode ser evitado simplesmente você chegando e dizendo: é verdade, eu errei, foi mal, mas já aconteceu. Tá? Eu prometo que na próxima vez eu não vou mais permitir que isso aconteça, mas agora, gente, já foi. O que é que eu posso fazer, né? Já aconteceu. Tô admitindo aqui que errei, mas não vou voltar atrás não, tá bom? E procure sempre conhecer as regras, né? O cenário que você está narrando, porque isso evita que você faça erros grosseiros, né? E procure, acima de tudo, também se colocar no lugar dos jogadores. Procure ver se realmente aquela reclamação tem um motivo de ser, ou se o cara só tá querendo ganhar no grito, se o cara só tá querendo mesmo te dobrar, né? Então, se o caso for o segundo, mantenha a sua posição como narrador, tá? Porque se ninguém joga com um narrador inflexível demais, também ninguém quer jogar, né, com um narrador molenga que faz tudo que a mesa quer. O narrador, ele tem uma posição importante e isso requer dele decisões difíceis, decisões que ele deve tomar, tá certo? Apesar de serem difíceis, mesmo que não agrade todo mundo, tá bom? E acima de tudo, feedback, escute os seus jogadores, não tenha medo de admitir que você não é perfeito, não tenha medo de admitir que você também erra, porque você também erra, isso é coisa de seres humanos, e muitas vezes esses erros podem até ajudar, né? Desde que você não seja aquela pessoa inflexível, porque o chato mesmo é quando o narrador erra, mas ele não admite, ele ainda fica dizendo que ele não errou, que a mesa que é fraca, a mesa que não aguenta, a mesa que isso, a mesa que aquilo, tá? Então as pessoas gostam de pessoas humildes que reconhecem as suas falhas, mas ninguém gosta de pessoas fracas que cedem sob pressão. Então não ceda sob pressão. Procure sempre ter equilíbrio. E se você vê que o cara tá te pressionando, tá querendo te chantagear, dizendo que não vai mais jogar na sua mesa, diga: tudo bem, meu amigo, você é livre para tomar a decisão que você quiser. Da mesma forma, eu sou livre para narrar do jeito que eu achar apropriado. Só joga comigo quem quiser. Tá? Então isso não arranca pedaço de ninguém. Vocês podem continuar amigos sem jogarem junto, não é obrigado, tá? Você fazer tudo o que o cara quer para ele continuar sendo seu amigo, tá bom? Então espero que isso nunca aconteça na sua mesa, mas se acontecer, pulso firme, sinceridade, bom senso, tranquilidade, não é a primeira e nem a última vez, viu? Vai acontecer. Tá bom? Se isso já aconteceu com você, coloque embaixo aqui nos comentários como foi que você resolveu, que eu vou adorar saber, tá bom? Vamos para o terceiro erro? Vem comigo. O terceiro erro de hoje é: um mestre de RPG nunca pode cantar os jogadores. Gente, é isso mesmo, tá? Por incrível que pareça, existem mestres de RPG que adoram cantar os jogadores, tá? Às vezes é o cara que dá em cima da jogadora, né? Ou mesmo a jogadora que dá em cima de outra jogadora, um jogador que dá em cima de outro jogador, independente da preferência, né? Orientação, preferência sexual de cada um, né? É muito chato quando você percebe que o narrador tá te entupindo de privilégios apenas porque você é do interesse dele, apenas porque ele está afim de você. Outra coisa muito chata também é aqueles narradores que ficam o tempo todo
bajulando, né, o jogador em quem ele está interessado, dando privilégio, em detrimento de outros jogadores da mesa, que às vezes são até melhor do que aquele jogador, mas só porque ele está afim do jogador, ele fica dando privilégio, ele fica favorecendo, né, o jogador que é do interesse dele. E às vezes até canta esse jogador abertamente, faz piadas para o jogador e tudo, dá em cima do jogador abertamente. Ele vai criando assim um clima bastante desagradável na mesa, porque às vezes o outro jogador nem tá afim, né? Tá afim só de jogar, nem foi ali para namorar. E muitas vezes até tem namorado, tá interessado em outra pessoa na mesa e não nele, e aí fica aquele clima chato. Eu não tô querendo dizer com isso que não possa acontecer namoros no RPG. Eu mesma, né, casei com o marido, eu conheci, né, na mesa de RPG, né, o Francisco e eu, a gente se conheceu jogando RPG, e estamos casados, né, há 16, agora vai fazer 17 anos em novembro, e assim, deu muito certo pra gente, mas a gente viu outros amigos nossos que começaram a namorar em mesas de RPG e que não deu muito certo. Não deu certo, inclusive casos em que amigos nossos começaram a namorar, brigaram e a gente teve que lidar, né, com a divisão na mesa, que é outro problema muito grande que acontece, né, que é quando eles brigam, aí você perde os dois jogadores, né, é chato pra caramba isso, mas assim, é muito mais chato ainda quando as cantadas, as brincadeiras vêm do próprio narrador. Sim, porque o narrador, ele é aquela figura que se imagina que vai pôr ordem na mesa. É aquela figura que se imagina que vai evitar os excessos, que vai evitar, né, a falta de ética, que vai garantir que todos que estão na mesa sejam tratados com respeito, com decoro. E quando essa pessoa que deveria fazer esse papel, né, de mediador, esse papel, né, de manter a ética, de manter o respeito na mesa, é o primeiro a faltar com respeito com alguém, a dar em cima de alguém, a se tornar inconveniente com alguém na mesa, isso é muito chato. Tá entendendo? Principalmente assim, pessoal, as jogadoras mulheres, tá? Eu sou uma jogadora mulher, então posso falar, né? Normalmente há poucas jogadoras mulheres em mesas de RPG, né? Normalmente tem uma, quando muito duas mulheres na mesa. E aí o que é que acontece? Os garotos ficam muito felizes quando eles têm uma mulher na mesa jogando, né? E aí eles são sempre muito agradáveis, muito gentis, né? E até aí tudo bem, né? Tudo bem. Mas às vezes acontece de um ou outro jogador se sentir no direito de cantar a garota, ou de dar em cima da garota, ou de se tornar extremamente atencioso, de tal forma que já cria um clima desagradável, né? Então tem que se tomar cuidado com isso, tá? Para não parecer assim que você tá tratando ela daquele jeito apenas porque ela é mulher, né? Apenas porque você tá afim de sair com ela ou de ter alguma coisa com ela. Eu teve caso de amigas minhas contarem que a Maria desistiu da mesa de RPG porque o narrador, ele quando terminava a campanha, acompanhava ela até em casa, ia o tempo todo dando em cima dela, tá entendendo? Quer dizer, ele nem percebia o quanto ele estava sendo desagradável, né? E aí ela se sentiu desconfortável e parou de jogar, né? E isso acontece com muitas meninas, tá entendendo? Então essa questão, né, do assédio na mesa de RPG, infelizmente é uma realidade, tá? E que tem que ser evitada, né? Você tá afim da garota? Beleza, conversa com ela depois, vê se tem algum espaço, né? Mas não vai ficar dando privilégios para ela na mesa, não vai ficar cantando ela abertamente na frente das pessoas na mesa, não vai ficar seguindo a garota, né? Parecendo aqueles nerds maluco que não pode ver, né, um rabo de saia, já vai perseguindo, tá? E o mesmo vale também, tá, pessoal, para as pessoas que têm relacionamentos homossexuais, tá? Não vale para os héteros, vale para os homos, né? Muitas vezes as pessoas são desagradáveis, descorteses e nem percebem, né? Então, se isso vem entre jogadores, né, desde que seja de forma respeitosa, você, narrador, nem deve interagir. Afinal de contas, as pessoas são adultas para fazer o que elas quiserem. Mas se você percebe que um determinado jogador seu está encurralando um outro jogador, está deixando esse outro jogador numa situação
desconfortável, chama o cara para conversar, dá um toque. Talvez o cara nem perceba que está fazendo isso, né? Ou a dona nem perceba que está fazendo isso, né? Mas conversa com eles, tá? E se for você mesmo que faz isso, né? Se vigie, se policie para não fazer mais isso, tá? É muito chato, é muito descortês e é desagradável para quem joga, né? E você vai adquirir uma má fama e as pessoas não, as meninas, os meninos não vão mais querer jogar na sua mesa, porque você é uma pessoa sem ética, uma pessoa que abusa da sua posição como narrador para dar em cima dos jogadores, tá? Então, espero que isso não aconteça na sua mesa, espero que todos vocês mantenham a ética. Nós estamos vivendo uma sociedade muito politicamente correta. A última coisa que a gente quer é o nome do RPG atrelado, né, a histórias de assédio, histórias, né, desagradáveis, tá, como essa, né? Então eu peço que vocês pensem bem antes de se deixarem levar pelo interesse, vejam se realmente o interesse é recíproco, né? Quando o interesse é recíproco não tem problema nenhum, o problema é quando você começa a ultrapassar limites, né, que a outra pessoa impõe as barreiras e você fica ali tentando ultrapassar essas barreiras, e aí você acaba se tornando, né, um assediador. Isso é muito grave, isso é extremamente perigoso, né, para o RPG. Então, é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado dos erros de hoje, que você nunca os tenha cometido e que não os cometa. Mas se caso isso acontecer, procure conversar. Se você perceber que foi descortês, né, com alguém, vá lá, peça desculpa, explique que você tem interesse na pessoa, mas que respeite caso ela não corresponda, né? E se for o caso dela não corresponder, bola pra frente, você vai encontrar uma pessoa legal que gosta de você, né? E você vai conseguir se dar bem, tá? E você não precisa estar impondo, né, a sua pessoa a ninguém. Tá? Quando chegar a pessoa certa mesmo para você, seja ela ou não jogadora de RPG, você vai saber, né? E você vai ter um bom relacionamento e vai viver bem com essa pessoa, tá? O que não dá mesmo é para usar, né, a posição de narrador como uma forma de ficar cantando, todo mundo na mesa, né, usando desse poder para dar privilégio para outras pessoas, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu tô encerrando aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com o vídeo de hoje. Se vocês já cometeram esse tipo de erro, espero que ajude vocês a não cometê-los mais. E se caso nunca aconteceu com você, mas um dia vier a acontecer, espero que esses conselhos, né, que essa minha experiência de vida possa ajudar vocês de alguma forma. Então é isso aí. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Se é o seu primeiro vídeo aqui, se você gostou, se inscreve, ativa o sininho, vai visitar o meu canal, vai ver os outros vídeos que tem lá. Uma coisa muito legal no canal, tá? Para quem curte RPG de mesa e também para quem curte outras coisas nerds em geral também, tá? Inclusive para quem quer se preparar para o Enem, também tem aulas lá de física, matemática. Enfim, um canal bem interessante mesmo, tá bom? Então curte, compartilha, se inscreve, ajuda o canal a crescer para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Eu só tenho que agradecer o carinho de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!